Olá, queridos irmãos, vamos estar começando o nosso culto com a leitura do Salmo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Pai, obrigado por mais uma semana e mais um domingo em que nós podemos te cultuar. Recebe, Senhor, esse culto, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar agora louvando ao Senhor. Satisfaz-nos, deixa-nos maravilhados. Tu és Deus, Tu és Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, Tu és Deus. Anda conosco e guia-nos, fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, Tu és Deus. Mais perto que os problemas, mais presente que os perigos, melhor que o ouro e a prata. Tu és Deus, Tu és Deus. Alegria para os homens, Tu és Pai que satisfaz-nos, deixa-nos maravilhados. Tu és Deus, Tu és Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, Tu és Deus. Anda conosco
fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, tu és Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus, flui de Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, tu és Deus. Anda conosco e guia-nos, fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, tu és Deus. Vamos fazer agora a leitura bíblica do texto que vamos meditar hoje. Juízes capítulo 6, versículos 24 e 25. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Tem mais um versículo, 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Amém. Há 2 semanas nós meditamos no começo sobre a vida de Gideão, sobre o chamado dele. E não sei se vocês lembram, mencionei um ciclo, brevemente um ciclo que Israel, o povo de Israel vivia na época de Juízes. O ciclo era o seguinte: o povo se afastava dos caminhos de Deus e começava a escolher o caminho mau, inclusive idolatrando também. E ao se afastar, por causa da aliança que Deus tinha feito, o povo quebrando a aliança, isso permitia que o povo, os povos inimigos invadissem Israel e trouxessem grande sofrimento e aflição. E o que acontece? O povo, então, em sofrimento, clamava ao Senhor, e depois de clamar ao Senhor, o Senhor ouvia as orações do povo, ele levantava um líder, e esse líder ele era usado por Deus para libertar o povo, né? E esses líderes eram chamados juízes. Né? Juízes cita uma série de líderes famosos, uma mulher, a Débora, próprio Gideão, Jefté, Sansão, faz parte do grupo de juízes. Mas enquanto esse líder, então, depois que libertou o povo vivia também em obediência, porém logo após, quando o líder falecia, viesse a morrer, o povo novamente entrava nesse ciclo. Então esse ciclo aconteceu direto no tempo de Juízes, né? E aí nós encontramos Gideão, né? Conforme nós meditamos sobre a vida de Gideão, Gideão foi o líder, e foi o 6º líder, o 6º juiz levantado por Deus, né? E ele foi levantado para especificamente libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas.
E nós vimos na semana passada uma característica de Gideão especial, é que ele era um adorador, ele levantou um altar ao Senhor. E nós falamos sobre esse versículo 24 semana passada. E hoje o versículo 25 é o versículo seguinte após Gideão ter levantado um altar ao Senhor. E no versículo 25 que a gente leu, o que acontece? Deus dá ordem para que ele destrua primeiro, despedace o altar de Baal, e que ele construísse no lugar um altar ao Senhor. Nesse ponto, a gente consegue ver como a idolatria do povo de Israel já estava alastrada. E a gente vê a idolatria dentro próprio da casa de Gideão. Por quê? O que a Bíblia diz? Que esse altar pertencia a quem? Ao pai de Gideão. Né? Até aí tudo bem, ele derrubou o altar. E é interessante ver a reação do povo. Se você ler o versículo 8, de Juízes capítulo 6, os homens da cidade, eles viram o altar demolido e viram que ali haviam sido construído um altar ao Senhor. E qual seria a reação desse povo? E é interessante ver que a reação foi de ira, raiva em direção a Gideão. Não somente isso, eles proclamaram matar, vamos matar Gideão. Então você vê a cegueira espiritual que o povo se encontrava. Né? E é incrível ver que não foi muito tempo atrás. Na verdade, esse tempo mais ou menos 200 anos depois. E a Bíblia menciona gerações atrás de gerações que, apesar de terem ouvido os feitos de Deus, desde a libertação de Deus do Egito, desde como Deus conduziu Josué na conquista da terra prometida, os milagres, ouviram tantas coisas de Deus, só que essa geração que tinha se levantado era o quê? Uma geração que simplesmente ignorava Deus. Né? E não é porque era uma história antiga, eles tinham já acompanhado libertações constantes de Deus, através dos 5 líderes anteriores. Né? E é interessante notar que não foi somente na época de Gideão, mas já lá no começo. Assim que Josué e Caleb morreram, já mostravam esses traços. Queria convidar você a ler a palavra de Deus em Juízes capítulo 2, versículo 10 a 13. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram deuses, vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Então o povo, isso foi no capítulo 2, eles já mostravam uma tendência antes. E não somente isso perdurou até o tempo de Gideão, Deus havia avisado que isso aconteceria, conhecendo o coração do homem. Vamos ler Juízes 2, 1 a 3. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês, porém, não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Nesse texto, uma frase que me chamou a atenção foi: os deuses deles serão como armadilha, serão uma armadilha para vocês. E mais uma vez a gente vê na época de Gideão, o povo, mais uma vez, estava idolatrando e estava sendo uma armadilha para o povo no tempo de Gideão. Como a gente falou semana passada, Deus conhece muito bem o coração do ser humano. Sabe também como nós facilmente somos enganados? O quão facilmente nós caímos nas artimanhas e armadilhas do inimigo. E nesse caso em si, a idolatria foi sempre uma grande pedra, né, de tropeço para Israel.
E assim também como a idolatria, né? Talvez para nós hoje é uma pedra de tropeço para muitas pessoas. A idolatria causa cegueira para os que não conhecem a Deus, mas também vira uma armadilha para aqueles que conhecem a Deus. Eu lembro quando a gente meditou sobre o termo adoração. Eu não sei se você lembra, né? Mas a gente falou de um termo em grego chamado latreia, né? Que quer dizer basicamente se curvar. Mas não somente o curvar, um ato externo de se curvar, mas o ato de se submeter, né? Submeter de coração àquilo que você se curva. Basicamente é oferecer mente, vontade e emoções ao objeto da sua adoração, né? E quando a gente junta a palavra ídolo mais a palavra latreia, que palavra dá, você já deve saber? Idolatreia, que seria o quê? Idolatria, né? Então conota o quê? A submissão e entrega das vontades ao objeto da adoração, ao ídolo, né? Eu não quero falar muito sobre o que vocês já devem saber, já devem ter ouvido, sobre sim. A gente não adora ídolos, né, que são visíveis, né? Mas também talvez você já ouviu, eu sei disso, né? Eu sei também que já ouvi tantas vezes sobre ídolos que a gente tem no nosso coração, que pode ser dinheiro, fama, algo que a gente coloca acima de Deus pode se tornar ídolo, né? E muitos falam, eu tenho cuidados com isso, mas eu gostaria hoje de me ater a uma palavra que saltou aos olhos hoje, que é justamente essa palavra, armadilha, né? Que os deuses deles poderiam ser uma armadilha, uma cilada no nosso coração. E a armadilha mais perigosa, gente, não é aquilo que é mais visível. A armadilha mais perigosa é aquela que está escondida, é aquela invisível, né? Porque vocês já viram aqueles filmes, né, na armadilha que todo mundo toma cuidado, de repente né, toma uma armadilha. Geralmente essa armadilha estava escondida, né? E essa é uma armadilha perigosa porque ela vai contaminando a mente e o coração. E a armadilha inimiga, as sugestões do inimigo são tão sutis que ela pode realmente invadir os corações aos poucos sem a pessoa perceber. E elas se tornam, então, ídolos em nosso coração formados. Muitas vezes são mentiras em formas de meias verdades. O diabo não é que ele não conta só mentira. O problema não é só a mentira, o problema são meias verdades. E essas meias verdades são perigosas. A grande verdade é que nós cristãos podemos cair nessas meias verdades. Conhecedor do coração humano mesmo, Paulo, ele descreve a condição caída do ser humano e a tendência que ela tem. Romanos 1, 22 a 25 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Só uma coisa interessante, é interessante ver que uma das coisas que é ligada à idolatria é a questão sexual. Não é interessante isso? Você vai ver depois do versículo 26 de Romanos, eu quero falar você para inclusive ler, como isso é ligado. Como a idolatria no passado é ligada a cultos, cultos que envolvem a questão sexual, né, deturpada, a questão da depravação sexual, ela está envolvida, né? É só um parênteses, né? Mas mostra a tendência. E a gente vê como hoje as pessoas, mesmo nessa área, eles estão trocando a verdade pela mentira. São meias verdades. Eles querem usar, inclusive, a Bíblia para fazer provar um ponto. Isso é uma coisa
que a Bíblia fala claramente. E, gente, não somente nesse ponto, mas a gente vê que por isso a mensagem do Evangelho tem se comprometido. Não é mais levar para a cruz as nossas paixões, mas, Deus tem que me entender. Isso é familiar para você? Né? Se a gente pensar nisso, nessa afirmação, quem é que é o centro de tudo? É o ser humano. O famoso hedonismo. Né? E no fundo, nós nos tornamos ídolos de nós mesmos. Né? Existe uma idolatria a mim. Existe uma idolatria às minhas vontades, o que eu quero. E o que eu quero que seja a verdade. Por isso eu troco a verdade pela mentira. E eu faço fazer a verdade, a mentira parecer uma verdade. Mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos. Gente, isso faz parte da cruz. E é a cruz que nos traz a verdadeira libertação. Gente, quando a gente acredita que a gente não está preso, escravizado por algo, e as pessoas dão desculpa. No fundo, as pessoas gostam. Né? Eu lembro um amigo meu, pastor, falando, no fundo as pessoas gostam realmente do pecado. Né? Só que para nos sentir menos mal, a gente quer acreditar que isso não é ruim. Né? Ou então, sabe o cara que fala, não, eu não sou viciado. Tudo para realmente querer mostrar que não está preso a isso. Né? Porém, é possível a pessoa realmente já ter um ídolo no coração e estar preso justamente a isso. E para aliviar a consciência, a pessoa simplesmente coloca uma meia verdade na sua vida. E uma coisa que seria bom a gente perguntar nessa manhã, nessa tarde, que horas que você esteja vendo, né? Eu posso viver sem isso? Se algo é tirado da minha vida, realmente isso vai fazer alguma diferença na minha vida? E às vezes é algo que pode começar pequeno, mas é essa coisa pequena que pode tirar o foco das coisas de Deus, da minha vida com Deus, da minha vida de oração por Deus. E é algo que te faz sutilmente esfriar na vida cristã. Aquilo que no começo parecia tão inofensivo, justamente isso serve de uma armadilha do inimigo em nossas vidas. Às vezes é um ídolo escondido no fundo de nossos corações. E o ser humano gosta de pôr uma roupagem mais bonita para nós não chamarmos de ídolo. Eu lembro um amigo meu que, gente, eu não sou contra nada assim de esporte, eu amo esportes. Eu amo entretenimento no sentido de assistir filme, eu gosto de show, eu gosto de arte, eu gosto de esporte, eu gosto de NBA, todo mundo sabe disso, né? Mas no tempo que eu vivi nos Estados Unidos, eu notava isso, que a indústria de entretenimento e do esporte era uma coisa que prendia as pessoas, né? E nesse tempo de pandemia eu lembrei de um post que me lembrou da época que eu vivia lá, né? Um post bem interessante. Fala assim: um dos grandes deuses da América está sendo calado. Na verdade, 2 grandes deuses foram calados durante a pandemia. Primeiro, esportes. Segundo, entretenimento. Né? Com isso eu não quero dizer de novo que eu sou contra. Eu gosto dessas coisas. A questão é o quanto eu deixo isso me dominar. Porque o que eu vejo, às vezes, nosso coração é de tal forma dominado por alguma coisa que a gente fala, não domina, não, é porque mas que realmente domina a nossa mente, coração e recursos. Aonde nossos recursos mais entram pode mostrar a tendência do meu coração.
Então, outra pergunta para se fazer é: o que te domina? E aquilo que te domina é basicamente aquilo que tem controle sobre minhas vontades, mente e emoções. Pessoal, é interessante, quando Deus mandou derrubar o poste ídolo de Baal, né? Isso mostrou o coração, né, do povo. Eu sei que o povo já estava caído em idolatria, mas é uma coisa interessante. Existiam adoradores. E provavelmente existiam adoradores sincretistas, que adoravam a ídolos e adoravam a Deus, né? Como existe muito hoje, né? E naquele tempo as pessoas poderiam muito bem continuar adorando Baal e dizer e professar que eu também adoro a Deus. E conviviam tranquilamente nisso. Mas sabe aonde que pegou? Quando viram o poste ídolo de Baal caído, destruído, despedaçado, o que gerou no coração das pessoas? Ira. Ok, tudo bem você querer adorar Deus, eu também, eu adoro Deus, eu sirvo a Deus, eu também sirvo a Baal, mas no momento que tocou na ferida, no momento que tocou naquilo que era realmente algo que dominava a vida deles, o que aconteceu? Tirou eles do sério, né? E, gente, isso talvez nos ensine alguma coisa. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus até o ponto que Ele não toque nessas áreas da minha vida. Isso pode acontecer muito. Não, eu convivo muito bem com as coisas de Deus, 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 mas quando Ele começa a tocar em algo que a gente realmente não quer tocar, isso pode mostrar algo, sinalizar algo de nosso coração, em nosso coração, que pode estar escondendo um Deus escondido, um ídolo escondido, camuflado em nosso coração. Quando Deus não pode tocar em todas as áreas da nossa vida, então há áreas de nossa vida que estão sujeitas a, de repente, a pequenos deuses que nos controlam. Querido, talvez a palavra de hoje não traga muito conforto, né? Eu tenho buscado, realmente Deus tem falado muito em confortar, encorajar o povo, e pode não trazer conforto, mas eu creio que é uma palavra reflexiva. E é uma oportunidade justamente para a gente estar parado, o mundo estar parado, e a gente não estar tão ocupado. E é uma palavra para a gente refletir antes de a gente sair que nem doido nessa São Paulo, quando tudo voltar ao normal, antes de nós nos ocuparmos de novo, a ponto de não refletirmos mais sobre a nossa vida, de pararmos para pensar sobre o nosso coração e sobre os pequenos ídolos que a gente pode estar escondendo. Trabalho pode ser um ídolo. Questão sexual pode ser um ídolo para alguém. Dinheiro pode ser um ídolo. Entretenimento pode ser outro ídolo. Um hobby, que parecia um hobby, mas que te domina de tal forma, pode ser um ídolo no nosso coração. E, querido, que a gente possa realmente nesse tempo, né, nessa semana, pelo menos meditar, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, agora que eu consigo parar para pensar o que tem me dominado, que nós possamos pedir para que o Espírito Santo sonde nossos corações e nesse tempo Ele possa purificar de nossos falsos deuses, derrubar os ídolos de nosso coração e mostrar as ciladas que o inimigo tem buscado fazer-nos cair. E que no lugar disso, possamos fazer como Gideão, destruir aquilo que te dominava e erguer um altar de adoração ao Senhor. Pessoal, tem uma última palavra que eu gostaria de meditar dentro desse tema. Aonde entra Gideão de novo? Né? Gideão, ele foi usado poderosamente, todo mundo sabe, para libertar o povo. Os grandes 300 de Gideão. Mas fica um alerta, o de vigiar sempre. Eu gostaria de ler um relato final, capítulo 8 de Juízes,
8, versículo 23 a 27. Vamos ler tudo juntos. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos, porque os israelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão, presta atenção agora nesse versículo, usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Uau! Eu não sei o que Deus falou, mas é incrível. Gideão tinha o coração correto. Ele não quis honra, ele não quis posição. Quando ele obteve vitória, não quis uma posição. Ele foi aclamado pelo povo, queriam fazer um rei, porém ele colocou Deus como rei, era o intuito, que se fosse uma teocracia, né? Ele tinha um coração correto. E ele fez um objeto, talvez ele nem pensasse sobre isso, ele fez um simples objeto, um manto sacerdotal de ouro. Mas é justamente essa coisa pequenininha, um objeto, ele se tornou um objeto de adoração. E isso se tornou uma armadilha. Rapaz, a gente nunca sabe o que há no coração do homem. Sabe, tirar deuses visíveis é fácil, né? Eu creio que ninguém aqui fica adorando a um Deus visível, quer dizer, né? Uma estátua. Mas o que me assusta é que no coração do povo não precisava ter um Deus, um ídolo, quer dizer. O coração deles já projetava um ídolo, já estava lá dentro. E só foi surgir mais um objeto que não representava nenhum ídolo. Um objeto inocente, um manto sacerdotal, se tornou um objeto de adoração. O coração do homem é assim, o coração do homem é enganoso. Cai em armadilha facilmente. Sabe por quê? Eu creio. Eu creio que não houve nada do pedaço da cruz de Jesus que sobrou. Pensa sobre isso. Ninguém guardou o pedaço da cruz. Eu não acredito muito no Santo Sudário, particularmente. Não sobrou nada no sentido de algo, peças de roupa de Jesus, peças de cabelo de Jesus, nada. Sabe por quê? Se tivesse isso, sabe o que as pessoas fariam? Adorariam. Fariam disso um ídolo. Assim como fez de um manto sacerdotal um ídolo. É isso que o coração do ser humano faz. Ele procura ídolos, só que os ídolos já estão... Não é que surgiu um ídolo, eles adoram, mas já tinha algo dentro. É algo para a gente meditar nessa manhã, nessa tarde. Interessante que em tempos de dificuldade a gente busca mais a Deus. Porém, em tempos de bonança, vemos o nosso coração mais uma vez se afastar e cair nas mesmas armadilhas. Gente, a gente tem que só lembrar que esse texto de Juízes é que a gente jamais esqueça de estar vigilante, não somente numa época que precisamos de Deus, mas especialmente quando tudo voltar ao normal. Gideão tinha vencido, tudo estava normalizado, voltou à plena paz. E foi justamente nesse tempo que, de novo, o povo caiu em uma armadilha. E eu creio que é esse tempo que a gente tem que meditar, que não agora sim, todo mundo está buscando a Deus, mas quando tudo voltar ao normal, eu espero que volte, mas que nosso coração não seja enganado de novo.
Mas em tudo, eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento, né? Leamos esse texto. Juízes capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Querido, minha querida, se há uma palavra que eu gostaria de trazer fortalecimento aos nossos corações é essa. Lembra disso. Apesar de nós quebrarmos, Deus jamais quebra a aliança que faz conosco. E essa é a base da nossa confiança. A base da nossa confiança não está em nós, a base da nossa confiança está nele. Sabe, não sei se você já percebeu, quando você está perto de alguém que é firme, de alguém que é seguro, que te traz segurança, que realmente não muda, você sente segurança e você, por conviver, você vai se tornando assim também. Agora imagina que essa pessoa que está do seu lado não é uma pessoa que traz segurança. Então nosso coração realmente sempre vai ficar de uma forma balançando. O que será que ele pensa? Como será que ele vai agir se? Gente, algo que a gente tem que ter certeza de Deus é que ele não muda, ele é fiel, ele não quebra a aliança. Se ele diz que vai perdoar, ele vai perdoar. A gente não precisa, por exemplo, ficar pensando, second guessing, tipo assim, ter segundos pensamentos, agora ele não vai aceitar. Não, gente. O que a palavra de Deus diz é que quando nós nos arrependemos, ele é fiel e justo. Quando nós pedimos perdão, ele é fiel e justo para perdoar. Ele jamais muda, ele jamais quebra o que ele fala. Portanto, com base nisso, a base da nossa mudança, sabe o que vai ser? Não é simplesmente tentar tirar com nossa força os ídolos, mas o Espírito Santo faz isso em nós, ele revela em nossos corações. Mas o conviver com Deus, confiar no caráter dele que jamais muda, ser a base da nossa mudança é ele. Confiar na palavra dele, ser moldado pela convivência com ele, estar na presença dele, é isso que vai curar os nossos corações. Isso que vai libertar os nossos corações. Porque nós vamos ter absoluta certeza que a gente não precisa de mais nada a não ser Deus para satisfazer os nossos corações. Legal que Deus não ama somente com a emoção. A gente faz com a emoção. Mas como nossa emoção varia, no momento em que alguém falha conosco, a gente fica... né? Mas o amor dele, ele não varia. Ele é baseado numa aliança. Por mais que ele sinta, de repente, poxa, de novo, mas ele tem a palavra dele. Ele não vai quebrar a aliança conosco. Ele é fiel à palavra. E ele quer nos curar, né? De nosso coração balançante. E quer nos libertar desses falsos deuses e as falsas projeções que o nosso coração faz. Que Deus possa nos libertar. Não sei se você lembra dessa história. Eu falei nos cultos uma mulher que era atraída constantemente pelo marido. Mas chegou a um ponto que foi inexplicável, porque o marido levava as amantes para a cama, para a mesma casa deles. E a mulher, ela começou a fazer algo muito esquisito. Todas as manhãs ela levava café da manhã, não somente para o marido, mas para a mulher também. Você fala, não, isso aí é um absurdo, que humilhação, por ela fazer isso direto. Mas uma coisa aconteceu depois de um tempo. O marido que começou a olhar isso, no começo ele teve raiva, depois desgosto, mas aconteceu algo no coração dele. Ele começou a olhar a esposa. Chegou ao ponto que depois ele não teve mais o prazer que ele tinha com as amantes. Ele observou a esposa. Depois de um dia em que ela veio trazer o café da manhã para ele, ele fala, por que você faz isso? Você não vê o que eu faço com você? Por que você continua fazendo isso? E ela fala o seguinte,
eu tenho uma aliança com você. O meu Deus jamais quebrou uma aliança comigo. Se fosse por mim, eu quebrava. De repente, se fosse por minha emoção, eu te esganava, te matava. Mas eu me lembro e eu sei que eu sou filha de Deus. E é com base nessa aliança que hoje eu sou capaz de ainda manter a minha aliança com você. Aquilo que eu proclamei no altar está valendo até hoje. Eu te amo, mesmo você sendo tão mal comigo. Aquele marido, ele se quebra todo, se arrepende, amargo, começa a chorar copiosamente. Ele se rende ao amor dela, ele se arrepende, e por causa dela, né? Porque o que acontece? Ele era de Deus, ele se desviou desse meio caminho, fez as pequenas concessões. Só que nesse ponto, foi o ponto que ele entendeu de novo, a aliança. Hoje esse casal, eles têm percorrido o mundo inteiro pregando o evangelho da reconciliação. Deus restaurou totalmente. Eu sei que não é uma história fácil, né, da gente engolir ou praticar. Mas o meu ponto hoje é falar sobre essa aliança. Que é porque Deus jamais muda. Isso nos capacita a sermos transformados por causa do amor dele. Por causa do amor dele. Meu querido, minha querida, o amor dele jamais muda, jamais mudará. Ele é fiel. E que Deus possa nos curar, possa realmente nos fazer livres de tudo aquilo que nos domina e prende. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor mostre, ó Pai, nesse tempo, os falsos deuses de nosso coração. Mostra, ó Pai, aquilo que nos domina, aquilo que nos prende, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, nessa manhã, mostrar mais uma vez o teu grande amor para conosco. Derrama o teu amor. Nos restaura mais uma vez em tua presença. E obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez poder olharmos profundamente para nós mesmos. Deus, abençoa, Pai, a cada um que está nesse culto, nesse dia. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Desejo uma ótima semana para todos, mas também um aviso de a igreja preparou através do Ministério de Gerações algumas cestas básicas, e a forma como vai ser distribuído não vai ser aleatória. Se você tiver alguém em mente para ajudar, né, na vizinhança, né, e você quiser ajudar, não somente contribuir, você pode contribuir, você pode entrar em contato conosco, se quiser contribuir para ajudar as pessoas, mas também se você quiser indicar pessoas para receberem ajuda, cesta básica nesse tempo que é tão difícil, a igreja já tem preparado 120 cestas básicas para esse mês, né? Você pode entrar em contato com um dos pastores, e também tem o Ministério de Missões e Gerações, que vai estar efetuando a distribuição. Os jovens vão estar reunidos para montar as cestas essa semana. Então, por favor, entre em contato conosco, tá bom? Queridos, uma ótima semana e Deus abençoe. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada família reunida, sobre a tua igreja hoje reunida, de agora para todo sempre. Amém.